iniciar a minha fala, eu gostaria só que o senhor me prestasse um esclarecimento. O senhor fez uma pergunta acerca da minha relação com o Comando Vermelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa pergunta. O senhor perguntou se eu tenho relação e se a minha relação antecede. Eu só quero entender essa sua questão para que a gente possa... Pode sim, o próprio ministro está pedindo esclarecimento, por favor. Excelente, ministro. É público e notório que o senhor recebeu a dama do tráfico no seu ministério e que o seu ministério custeou a vinda dela aqui. O senhor, como advogado, tinha relações anteriores com o Comando Vermelho ou essas relações só se deram após sua posse como ministro? O senhor acaba de fazer uma... Bom, para começo de conversa, eu expliquei quais foram as circunstâncias em que se deu a indicação dessa senhora como membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Estou com os documentos aqui, estão à disposição de Vossa Excelência. Vossa Excelência faz uma pergunta que insinua uma vinculação minha como advogado ao Comando Vermelho. O que me parece que o senhor está fazendo agora, e falo com muito respeito à educação do senhor advogado, o senhor está fazendo uma insinuação caluniosa, difamatória. Eu quero deixar isso bem evidente, falo com muita tranquilidade. Então, eu acho que é importante que o senhor esclareça o que o senhor quis dizer com a minha relação como advogado. Eu sou ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, expliquei a circunstância em que houve um encontro nacional, esse encontro nacional foi feito a partir de uma indicação feita pelo Estado do Amazonas, e o senhor está perguntando sobre minha relação como advogado a uma organização criminosa notoriamente conhecida. Me parece que o que o senhor está dizendo agora, fazendo agora, é uma insinuação difamatória e caluniosa. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, para que, se for o caso, falo com muita tranquilidade, deputado, o senhor sabe que eu respeito, para que eu tome as providências cabíveis. Por favor. Senhor ministro, eu fiz uma pergunta objetiva. O senhor... Não, só um instantinho, então eu estou respondendo. A pergunta que o senhor faz já traz uma insinuação, porque eu não tenho qualquer tipo de relação, nunca tive nenhuma relação com o crime organizado. Então, nesse sentido, essa sua pergunta, deputado, é uma pergunta que faz uma insinuação maliciosa, então eu quero que o senhor esclareça, porque para o senhor fazer uma pergunta dessa, o senhor deve ter algum lastro na realidade, o senhor deve ter algum indício, alguma coisa. Se o senhor assim tiver, por favor, que o senhor apresente, senão eu vou ter que tomar as providências cabíveis, porque eu sou um homem honrado. Como eu já disse, eu tenho 20 anos de advocacia. Como eu já disse, eu sou um homem respeitado. Eu sou pai. Então, eu vou pedir ao senhor que esclareça essa sua manifestação para que eu possa, dentro do processo legal que o senhor tanto defende, e é importante que o senhor defenda o devido processo legal, porque existem milhões de pessoas, milhares de pessoas presas nesse país. Milhares de pessoas presas nesse país. Aliás, por falar em morte, a gente lamenta muito a morte de cada pessoa que está no cárcere. E eu quero dizer uma coisa, morrem 60 pessoas por dia no cárcere, 22 mil pessoas por ano. Então, fico muito feliz que um homem como o senhor agora queira se somar a esse esforço para que nós possamos trazer dignidade para as pessoas que estão presas, e não só de acordo com a sua conveniência. Então, eu vou perguntar de novo ao senhor, o que o senhor quer dizer quando vincula o meu nome com organização criminosa, para que eu possa tomar as providências cabíveis administrativamente e judicialmente? Excelente. Senhor ministro, eu fui muito claro na minha pergunta. O senhor recebeu a senhora conhecida como dama do tráfico. Isso é muito simples de ser levantado, inclusive no TJ do Estado. Eu sou ministro de Estado, não sou delegado de polícia, e o Ministério Público do Estado do Amazonas já está investigando essa senhora. Eu tenho todos os documentos aqui que comprovam a circunstância. Então, a pergunta que o senhor está fazendo é uma pergunta, desculpe, mais uma vez, eu quero dizer que desde o nosso primeiro encontro, o senhor foi muito respeitoso comigo. Foi? Mas então eu quero dizer o seguinte, agora o senhor está fazendo uma insinuação maliciosa sobre uma possível vinculação minha com o crime organizado. E o senhor, portanto, esclareça essa informação, porque eu vou tomar as providências cabíveis. Por favor. Excelência, eu fiz uma pergunta muito objetiva e o senhor responde ou sim ou não. O seu ministério recebeu uma pessoa... Eu não... Até enquanto estiver dando caldo, o bolsonarismo vai falar sobre vai insinuar essa possível relação, se tem ou se não tem, e aí vão ficar chorando até quando? Ao governo, ao ministro, provar que não tem, e mesmo provando,
ainda vão ficar requentando, né? O bolsonarismo vai ficar requentando. É como eu disse, esses são os últimos 3 assuntos da pauta. Vão ficar chorando até quando? Né? A Argentina, a eleição, 14 bolsonaristas, pelo menos diplomação. 14, já desistiram. Até o próprio Bolsonaro está cogitando não ir também. Está cogitando não ir, né? É. Enfim. Olha só, ele é um frouxo. Esse Moab tá perigoso. Ou seja, depois que a água desse poço secar, ou seja, depois que esses 3 assuntos já estiverem completamente batidos, o bolsonarismo vai buscar outro e mais outro. Sempre vai ter um espantalho a mais para eles poderem colocarem na plantação, né? Espantalho não tem aquela ideia de espantar os corvos, né? Espantalho, o nome já está dizendo. Mas eu não sei, até hoje eu fico tentando entender por que forçar uma relação com o crime organizado, no caso aí com o Comando Vermelho, né? Já que a dama do tráfico, ela é esposa de um dos membros do Comando Vermelho. Por que forçar essa relação do governo federal com o crime organizado? Não tem aquele ditado que se diz assim, quem disso usa, disso cuida? Não tem esse ditado? E as provas que mostram aí não é que Lula, ou seja, qualquer outra pessoa ligada do seu governo, tenha nada a ver com crime organizado. Porém, quem já fez parte ou quem faz parte do clã Bolsonaro tem muito a ver com as milícias lá no Rio de Janeiro. Não sou eu quem estou dizendo, são investigações feitas pela Polícia Federal, mostrando que quem é do clã Bolsonaro teve envolvimento sim com milicianos. O próprio Bolsonaro exaltou milicianos, condecorou milicianos, empregou. Ou seja, isso daí é a realidade, não é? Eu não estou dizendo isso aqui simplesmente para fazer um contraponto fajuto, não. É algo que está documentado. O próprio Flávio Bolsonaro, que dizia-se que o Dino ele não podia, ele foi muito tranquilo ao Complexo da Maré, lá que é lar do Comando Vermelho, e disse que só quem é amigo do crime pode andar tranquilo lá. E você foi lá tranquilamente, não foi com colete à prova de balas, foi visitar uma comerciante local, ficou bem tranquilo lá. Eu não vi você se pronunciar a respeito, dizer que o Complexo da Maré era perigoso, era lá de bandido, sabe aquelas coisas do tipo 2 pesos e 2 medidas? Mas que bom que existe internet para documentar tudo isso, né?